Bom dia, como é que vocês estão? Vocês dormiram bem? Hoje nós estudaremos a lição de segunda-feira da Escola Sabatina com o tema Hipocrisia em Foco. Se você quer saber mais, se você quer ver mais sobre a gente, vem aqui ó, nas redes sociais que estão aparecendo ou na descrição aqui embaixo. E sem mais delongas, vamos para a lição de segunda-feira. Bem, o tema de hoje, como eu já falei, é hipocrisia em foco. Vamos para o texto. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Lucas 6,19. Reserve um tempo para pensar sobre o significado desse único versículo. Uma grande multidão vinda de lugares como Judeia, Jerusalém, Tiro e Sidom estavam seguindo Jesus. Havia muitos doentes e atormentados por espíritos imundos. Jesus curou todos eles, mesmo aqueles que o tocaram rapidamente. Jesus irradiava o poder de Deus. Se alguém cresce, poderia ser curado simplesmente tocando nele. Lucas 6 descreve que os discípulos de Jesus estavam com fome e começaram a colher espigas no sábado. Sábado? Fazer isso era um grave erro, de acordo com as leis sobre a observância do sábado estabelecidas pelos fariseus, embora não segundo os ensinamentos do Antigo Testamento. Antigamente, existiam inúmeras interpretações diferentes dos escritos e existiam inúmeras regras que eram sem sentido, que faziam você meio que se proteger de quebrar a lei moral de Deus. Existiam, eu acho que 36 ou eram 42 leis só sobre o sábado, que você não podia, e ainda hoje você não pode, né? Segundo os judeus, você não pode acender uma luz, você não pode andar, você não pode carregar uma coisa, porque você já estava quebrando a lei. E Jesus ele veio e confrontou isso, até porque aqui diz que, cadê? Quando confrontado, Jesus declarou ser o Senhor do sábado, porque foi ele que fez, ele que sabe como guardar. O foco de Lucas 6 não parece estar nas obras miraculosas de Deus, e sim no contraste que Jesus estabeleceu entre o reino de Deus e sua justiça e a falsa religião que os fariseus ensinavam. Por exemplo, Jesus ensinou que os pobres em espírito, aqueles que têm fome por justiça e os perseguidos seriam abençoados. Isso era totalmente contrário do que era ensinado por muitos judeus e fariseus, que acreditavam que prosperidade e sucesso eram sinais da aprovação de Deus e que seu status como povo escolhido lhe dava direito automático às bênçãos divinas. A gente consegue ver que essa visão ainda existe até hoje, porque muitas pessoas acham que os filhos de Deus, as pessoas que são abençoadas por Deus, são aqueles que têm carro, que têm dinheiro, e que se você acreditar em Deus, você vai ter tudo que você quer, tudo que você merece. E se a gente tivesse o que a gente merecia, a gente nem estava aqui. Essa teologia da prosperidade que se mantém ainda hoje é a mesma dos fariseus de antigamente, que diziam que se você é crente, se você é filho de Deus, você vai ter tudo que você precisa. Sendo que Jesus veio e falou que aqueles que são realmente abençoados, aqueles que demonstram ser filhos de Deus, são os pobres em espírito, aqueles que têm fome por justiça e os perseguidos. Cristo ensinou as pessoas a amar seus inimigos, mesmo quando os fariseus estavam conspirando para matá-lo. Lucas 6 destaca como a mensagem de Jesus era profundamente diferente daquela ensinada pelos mestres religiosos da época. Jesus veio, ele começou a quebrar tudo que era tradição, ele começou a explicar, tentar mostrar ao povo que eles estavam indo além do que era preciso, eles estavam indo além do que se devia ir. Eles estavam fazendo coisas desnecessárias que estavam afastando eles de Deus. E tudo que ele veio ensinar, o olho por olho, dente por dente, e ele veio e falou que era, se alguém bate em uma face, entregue a outra. Ele veio ensinar essas coisas porque estavam lá, só que as pessoas estavam cegas, como se não pudessem enxergar o que estava escrito e começassem a criar e aceitar o que os outros diziam, como algo mais confiável do que a própria palavra. Jesus proclamou seus ensinos em meio a períodos de oração secreta. Lucas 6,12 diz que ele se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ele estava sobrecarregado com a pesada responsabilidade do trabalho que teria no dia seguinte. Então, naquela manhã, ele desceu o monte para escolher 12 discípulos e ensinar o verdadeiro evangelho. Quando nos lembramos do que Jesus fazia diariamente,
Será que é de admirar que ele ocasionalmente se retirasse para passar uma noite em oração em seu altar de adoração? A gente vê que antes de Jesus fazer uma coisa muito grande, que era escolher 12 entre os inúmeros discípulos que ele tinha, ele orou, passou a noite anterior orando e pedindo a Deus e falando com ele para saber como ele devia prosseguir, como que ele devia proceder. É um exemplo muito forte para a gente nos dias de hoje, porque tudo que a gente for fazer, tudo que a gente precisar, todos os nossos problemas, a gente tem que entregar nas mãos deles, a gente tem que se preparar um dia antes, ou vários dias antes. A gente tem que se preparar como se fosse alguém afiando uma arma para se preparar para a luta no dia seguinte. Porque a nossa arma é basicamente a palavra, é basicamente a força de Deus, que não vem de nós, vem dele. Jesus, antes de fazer qualquer coisa, antes de pregar, antes de fazer algo grande, antes de fazer um milagre, ele sempre buscava tentar ver qual que era a vontade do Pai, qual que era o próximo passo que ele devia seguir, porque todos os passos que Jesus deu eram os passos que o Pai ensinou para que ele seguisse. Quando nos lembramos do que Jesus fazia diariamente, será que é de admirar que ele ocasionalmente se retirasse para passar uma noite em oração em seu altar de adoração? Então, realmente não é de se admirar que ele passasse um dia se preparando, ou vários dias antes se preparando para o dia seguinte, porque tudo que ele fazia envolvia 100% Deus, envolvia 100% algo que arriscava a vida dele, algo que era contrário a tudo que foi criado, tudo que foi estabelecido pela tradição humana daquele tempo. E temos duas perguntas aqui para que a gente possa refletir em casa. Quais emoções Jesus deve ter sentido ao se relacionar com pessoas que ele havia criado e conhecia, e que estavam passando por sofrimento ou doenças? Por que os fariseus não responderam nada a Jesus em Lucas 6, quando ele expôs sua hipocrisia? Essa foi a lição de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês se aprofundem mais em casa. Esse é basicamente um, um resuminho, um resumão do que tem aqui na segunda-feira. E que a gente possa sempre estar orando, sempre se preparando para o que for. E que a gente possa buscar a verdade, assim como Jesus ensinou, mesmo as pessoas dizendo alguma coisa, mesmo as pessoas dizendo que é assim, que é assado, que a gente não confie no telefone sem fio, que a gente confie na fonte, que a gente confie no originário. Então, para finalizar, vamos orar ao nosso Pai para que Ele abençoe nosso dia, para que esse conhecimento fique na nossa cabeça, que a gente possa entender e que Ele possa estar conosco a semana inteira. Pai, muito obrigado por me ajudar a passar a lição para essas pessoas, meu Senhor. E eu sei que não foi eu, mas sim o Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor fique com cada um deles nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa semana inteira. Por favor, que o Senhor nos ajude a saber que precisamos nos preparar antes de qualquer coisa, que nós precisamos pedir força ao Senhor, que precisamos do Senhor para fazer qualquer coisa. A mínima coisa nós precisamos de Ti, meu Pai. Que a gente possa sempre buscar a verdade, que a gente possa estar na verdade e confiar apenas no que está na Tua palavra. Senhor, por favor, fica conosco nesse dia, abençoa-nos e nos protege de todo mal. Que quem esteja ouvindo possa estudar a lição a semana inteira, que não possa furar, e que em nome de Jesus Cristo, a mensagem que o Senhor quer passar para nós, que a gente entenda nessa semana. É só isso que eu te peço, meu Pai. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi a lição de hoje. A gente vê vocês amanhã e não vá furar, viu? Tchau, tchau.